E, gente, vocês não sabem, eu conheço a Camila desde 2008, a gente tava falando, né? Eu acho que é. 2008, por aí, 2009. Quando você morava numa casa de No modelo. apartamento de Um modelos apartamento e de você modelos. estudava com algumas delas. Sim, eu era vizinha, eu morava muito perto, mas eu Sim, morava com acho meus que, tipo, pais. na rua da frente, Da rua né? da frente, é. Mas eu morava com os meus pais, acho que logo quando eu vim aqui morar em São Paulo, logo que eu me mudei. E aí, conheci vocês e a vida insana que vocês viviam de teste, Tem que desfile, respeitar. viagem. Tem que respeitar a vida dos modelos, não é fácil, não. Tem que respeitar uma alimentação super restrita. Uhum. Gente, desde lá, admiro muito. É uma Tiro o vida muito chapéu. restrita, né? Muito, muito. E, assim, a rotina também surreal. E a preparação para os castings e viagem. Só que aí acho que você viajou. Eu fui morar fora. Eu fui morar fora muito rápido, assim, com 16 anos. Eu me mudei pra São Paulo com 14 pra ser modelo. Sim. E com 16 eu já fui pro Japão. E aí eu não parei mais. Aí eu morei em vários países como modelo. Por isso que você estudou com as meninas. Eu estudei em outra escola. Eu estudei numa escola municipal que tinha ali pertinho também. Na Sim. frente do mercado que tinha ali embaixo. Sei, a minha irmã estava lá. Então, eu estudava lá. Sei. E aí eu terminei o terceiro e fui viajar. Ah, você terminou e foi. E fui. E quanto tempo você ficou fora? Dos 16 aos 21, quando eu voltei pra fazer Verdades Secretas. Meu Deus, muito tempo, É. né? E aí, foi Japão? Foram 15 países. Foi Japão, Eu ia tentar listar. Milão, Alemanha. Fui 2 ou 3 vezes pra Alemanha. Passar temporadas, né? A gente fala que a gente morou em tantos países, mas eram temporadas. E 3 aí voltava? meses, 2 meses. Mas os últimos 3 anos eu morei em Nova York. Como minha base mesmo. Eu ficava lá, aí eu voltava pro Brasil, fazia trabalhos no Brasil e voltava pra Nova York. Lá era minha casa nos últimos 3 anos efetivos como modelo. Assim. Sim. E sozinha? Sozinha. Você morava sozinha? Sozinha. Nossa, E é uma dividir vida apartamento muito... com modelo sempre, né? Sim. Que é pra conta ficar mais barata também. Mas é uma vida muito solitária, né? Muito, muito. Nossa. É tão doido, porque eu acho que desde sempre a gente foi ensinado isso, de competir com mulheres também, Sim. né? Então, quando você é colocado num ambiente onde todas as pessoas fazem a mesma coisa que você, querendo ou Mas não... às vezes você nem tá competindo, mas ela tá competindo com você. Exato. Porque é um ambiente que te coloca nesse lugar. Com né? certeza, é uma competição velada, digamos assim, né? E muito injusta. Porque somos todas muito novas, entendeu? São meninas que estão sonhando. Não é justo ter essa competição. Mas é isso. Nesse período todo de viagem, assim, o que foi mais desafiador pra você, além dessa A solidão? língua foi bastante desafiadora, porque eu fui pro Japão com 16, eu não falava nem inglês, né? Não falava inglês. Calma, e quando você vai morar assim, você vai sozinha ou vai alguém da agência? Não, você vai sozinha. Se vira. Você e Deus. Tá. É a sua vontade, né? E a sua coragem. É a sua coragem. Nossa. Muita coragem. E acho que a língua sempre foi muito difícil pra mim, tanto que eu nunca fui pra uma escola aprender inglês. Hoje eu consigo me comunicar fluentemente, mas porque eu aprendi na rua, eu aprendi vivendo. Então o meu inglês não é o inglês com a gramática toda, é o inglês de conversa, de dia a dia. Eu vou entender e vou ser entendida, é isso. Tá ótimo, né? Mas tô estudando, voltei a estudar. Legal. Pra agora finalmente poder falar direitinho, né? Importante. Mas tem algum projeto, Mas assim? Ou... Não, uma vontade de falar direitinho mesmo, né? Saber todos os verbos, tudo bonitinho. Mas acho que também lidar com a solidão e com a sua própria companhia em situações tão adversas também é um desafio quando você é muito jovem, né? Porque, por exemplo, na Alemanha, eu peguei menos 20 graus, menos 30 graus. Eu lembro que em Hamburgo, 4 da tarde já era noite. Então, é uma vida fria, é um lugar que não é a tua casa, com costumes que não são seus, uma cultura muito diferente da sua, e você já sozinha, sem saber se comunicar tão bem, tudo isso vai dificultando. E eu lembro que uma coisa que eu sentia muita falta era quando eu ia visitar algum ponto turístico e eu não tinha com quem compartilhar a emoção de visitar aquele ponto turístico. E Então, não era uma fase... foto. Então, mas não era uma fase de muito celular, Não, né? eu não tenho muitos registros, não tenho. Não tenho. Eu Entendi. vivo procurando, não era uma época que a gente tirava muita foto das coisas. Era a também. época de câmera digital, lembra? E que não era todo mundo que tinha. Não, Não era uma coisa fácil também. não era. A minha eu comprei na 25 de março. Era Mara, rosa. Aquela Cybershot? Chique. E hoje- Você era muito chique. Amor, eu fui até a 25 de março. Você era rica. Quem Na- tinha uma Cybershot era rica. Você tinha o V3 Pink?
O V3 Pink, será que eu tinha? É coisa de gente rica também. Ah! Na minha época era menina rica que tinha. Ai, menina, agora eu não lembro se eu tinha o V3 Pink. Ah, deve ter tido, Tatá. Será que eu tive? Ah, deve ter tido. Eu acho que eu tive. Foi uma febre o Eu V3 acho que eu Pink, tive. que, né? Que, ó. Sim, é verdade. Gente. Não, mas depois era o... Blueberry. Blueberry Blackberry. comida. O Blackberry. E eu lembro que quando eu fui escolher entre... Gente, Blueberry foi foda, né? Porque eu Não. no Blueberry, pensei nele primeiro. Mas é porque era... iPhone difícil, ou gente. Blackberry? Teve aquele momento que você tinha que Teve. escolher. Era o iPhone 4 ou era o Blackberry que você mandava radinho, né? E eu Então, escolhi errado, eu o escolhi o Black... BBM. É, Era BBM, né? Agora eu era. falei certo. É. Não, eu eu escolhi o iPhone. E eu escolhi o BlackBerry e me ferrei, porque logo em seguida ninguém mais tinha. E aí todo mundo migrou pro iPhone. Todo mundo migrou pra iPhone e ninguém mais tinha o Mas tal era do um BBM. iPhone que não é o iPhone de hoje também. Era um telefone que a gente não usava para os fins que a gente usa hoje, né? Não. Então, por mais que você tivesse esse telefone, você não registrava tanto, a gente não tinha WhatsApp, era MSN mesmo assim. Uhum. Então, era um telefone com funções diferentes. Ali Era, também era na mais nossa ligação mesmo, né? Era. Era vida. exatamente. E MSN. MSN e Orkut. É, mensagem. E aí, como a sua vida foi pra atriz? Assim, como você sempre quis isso? Você planejou, falou, não, agora eu vou estudar, focar, deixar um pouco a carreira de modelo? Ou foi tudo acontecendo ao mesmo tempo? Não. Em 2011, quando eu fui morar no Japão, eu já contei essa história algumas vezes, mas nunca aqui, né? Uhum. Eu passei pelo maior e mais traumático pesadelo, assim, da minha vida, que foi o terremoto e tsunami de 11 de março de 2011. Você tava lá? É, eu tava lá e foi, assim, a explosão da usina nuclear de Fukushima, né? E a gente quase morreu mesmo. E eu tinha 16 anos, eu não sabia falar nada, tava ali sozinha do outro lado do mundo. Enfim, quando eu consegui voltar pro Brasil, 5 quilos mais magra, porque a gente não tinha mais comida, né? Assim, não tinha mais comida, eu tava extremamente nervosa. Eu A gente imagino. não se alimentava, a gente não dormia, a gente tava fugindo de um dos maiores, como eu posso dizer... Como é que é o nome disso quando acontecem coisas horríveis na Terra, assim, coisas naturais? Como é que chama? Desastres? Desastres. Maiores desastres. Um dos maiores desastres naturais, né? Da Terra, deslocou o eixo da Terra. Então, assim, quando eu voltei pro Brasil, que eu consegui voltar pro Brasil, eu falei, cara, eu não quero mais modelar. Eu não vou mais fazer isso, eu não posso mais viver longe da minha família, porque numa situação dessa, muito jovem, do outro lado do mundo, longe dos meus pais, eu não tinha apoio, eu tinha certeza que eu ia morrer o tempo inteiro, principalmente quando explodiu a usina nuclear, né, que é a nossa chance de que se a radiação chegasse em Tóquio, que era onde eu estava, a gente aguentaria em 1 segundo o que a gente suporta durante o ano todo. Então, assim, a gente ia morrer. Óbvio. E Nossa. o tempo estava de chuva. Eu não... Cara, Deus foi muito bom ali pra gente, porque não choveu. Mas... quando eu voltei pro Brasil muito traumatizada, eu decidi que eu ia parar de ser modelo. Nossa, gente. E aí eu comecei a frequentar psicólogos, terapeutas para poder voltar a dormir. E nesse mesmo tempo, a Globo me chamou pela primeira vez para fazer uma oficina com eles. E eu fui fazer essa oficina com a Globo lá em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Eu esqueço, eu sou do Rio. Aqui em São Paulo. E aí... eu fiz essa oficina, não segui para o Rio de Janeiro com a turma, porque eu era mais nova, não poderia seguir para o Rio de Janeiro com eles. Acho que até por conta de idade ainda. Mas ficou registrado ali esse nosso interesse. Tanto meu em ser atriz, quanto deles em mim. E a partir daí eu fiz um registro oficial na Globo. E desde então eu passei a fazer vários testes na Globo. Chegavam testes para mim, para personagens. Eu acho que até fazer a Angel eu devo ter feito uns 10 testes. Então eu sempre ia pro Rio de Janeiro fazer teste, me preparava e tal. Só que, Tatá, assim, pra você ser atriz, você precisa estudar. Eu não tinha dinheiro para estudar. Um curso de atriz é caro. Era caro pra vida que eu tinha, né? Então eu falava, gente, eu sou muito nova, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o sonho de ser atriz, porque eu já fazia isso quando era pequena, né? Muito. Eu dublava, imitava Sandy Júnior na TV, Spice Girls, eu ia pras TVs da minha cidade performar. Uhum. Então, era uma vontade muito grande que eu tinha. E quando a Globo deu uma vez um feedback para mim e para minha agência de modelo na época, eles disseram, Camila, olha, a gente gosta muito de você, a gente acredita muito em você, mas a gente precisa que você fique no Brasil e estude. E eu, conversando com a minha agência, eu falei, gente, para eu ficar no Brasil e me dedicar a estudo, eu preciso ter dinheiro.
porque eu vou ter que pagar um aluguel de um apartamento, meu transporte, minha alimentação, mais o curso. Com isso, eu não vou poder trabalhar no volume que eu trabalho hoje para pagar minhas contas. Então, eu não consigo, a conta não fecha para mim. Então, o que eu preferi fazer? Ir para fora, conquistar um dinheirinho para voltar para o Brasil e me dedicar a isso. E nesse meio de tempo, em Nova York, eu conheci a Agatha Moreira. Sim. E a gente se conheceu num casting, e aí a gente falou, eu falei, meu sonho é ser atriz. Ela, cara, o meu também. Mas eu tô aqui juntando dinheiro pra voltar pro Brasil pra estudar. Eu também. Então a gente se conectou ali na fila do casting já, falando, caramba, o nosso sonho é ser atriz, a gente não tem dinheiro, estamos aqui pra guardar dinheiro pra voltar pra estudar. Então quer dizer que todo esse tempo antes que você trabalhou fora, que a gente acha que vai trabalhar fora, que vai ganhar rios de dinheiro, não existe. Não, depende de cada modelo. Eu trabalhava muito bem. Sempre, eu trabalhava de segunda a segunda. Só que quando você mora fora, você paga os impostos do lugar, você tem contas com a agência, que você também tem que acertar o apartamento, o pocket money de toda semana, que eles te emprestam dinheiro para você comer toda semana, tem o transporte, tem a sua alimentação. Então, assim, você ganha, mas você gasta muito também. Então, para você conseguir juntar, é muito difícil, né? Isso porque eu tô te dizendo, eu trabalhava muito, não é todo modelo que trabalha no volume que eu trabalhava, né? Então, eu tive muita sorte nesse lugar. É que é mais uma bagagem que você tá ali também aprendendo como modelo, né? Pra depois... E pra construir um nome, né? E, às vezes, você faz trabalhos que nem vão te dar um nome, né? Às vezes, você faz trabalhos pra poder pagar conta mesmo. Eu era modelo de site, sabe? De website, que na época era o boom de comprar em websites, né? Eu era modelo da Saks, eu era modelo da Macy's, eu era modelo da Nordstrom. Então, assim, eu trabalhava todos os dias fazendo fotos muito para os sites das grandes marcas dos Estados Unidos, sabe? Eu era da Marisa. E eu fiz tudo isso, menina. No Brasil, fiz todas essas também. E, assim, não é um trabalho que vai te dar prestígio como modelo, mas vai pagar sua conta. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz a minha primeira campanha da Armani Exchange, lá em Nova York. Então, é isso. Você tá ali, estamos trabalhando, entendeu? Eu tenho preguiça de traballar, vou trabalhar. Ocupada, né? Ocupa os dias. E aí, no meio disso, aconteceu o convite para Verdades Secretas, que foi em 2014. Julho de 2014, eu recebi o primeiro e-mail da Bruna Bueno, que é produtora de elenco da Globo, me convidando para fazer o teste para uma personagem de uma novela das 11. E aí eu falei, Bruna, então, eu tô em Nova York, eu não tô no Brasil, não consigo fazer o teste. Aí ela, não, me manda um vídeo. E aí acabou que em outubro eu voltei pro Brasil. Ela me mandou um e-mail, acho que junho ou julho. Em outubro eu acabei voltando pro Brasil. E aí eu fiz o teste presencialmente na Globo. Aí encontrei a Agatha no teste. No segundo teste, no recall, né? Encontrei a Agatha, fizemos o teste juntas. E aí já passa um filme na tua cabeça. Você fala, cara, a gente se encontrou na fila do casting em Nova York, querendo ser modelo, sem dinheiro. Agora a gente tá aqui fazendo um teste juntas. Como Arlete e Giovanna, e nós duas passamos pra Verdades Secretas. Que juntas. Legal! Só que ela já tinha feito 2 ou 3 novelas antes, né, na Globo. Ela voltou antes do que eu pra fazer. Acho que ela voltou pra fazer Malhação, se eu não me engano. E aí aconteceu. E acabou que a própria Globo, na época de Verdades Secretas, montou uma estrutura de 3 meses de aula todo dia, assim, pra mim, sabe? Com preparadores, com o elenco todo, pra poder me preparar pra Verdades Secretas.